Pessoal, vou chamar o Negroni novamente aqui porque caiu. Só aviso o pessoal que nós estamos voltando. Né? Pessoal, desculpa. Ô, Renan, perdão, a live caiu. Eu vi, tava muito forte. Segundo o Arminio, ela caiu da Caiu da graça. graça, mas voltou. Espera aí. Um pouquinho. Bom, existem dois pontos, né? O ponto que os familiares das pessoas que cometeram suicídio, muitos perdem a esperança. Nós não podemos julgar ou definir está ou não está perdoado. Isso não cabe a nós. O que nós estamos falando aqui é o que a Bíblia diz sobre o perdão. Sim. É muito maior do que isso, é o ponto que as igrejas escolhem os pecados mais pesados, né? O que é mais e o que é menos pesado, o que é mais ou menos relevante. E para a gente compreender, né, eu acho que muitos das pessoas que pelo menos entram em contato comigo, Negroni, a maioria das pessoas, e o meu público é o público que eu chamo dos pecadores, né? A maioria desses ditos pecadores, eles pediram, quiseram em algum momento o suicídio. Porque eu acredito que é o final da esperança, é quando você não tem esperança nenhuma. E conversando com algumas pessoas, há pouco tempo, Renan, há pouquíssimo tempo, eles me dizem, Bruno, eu tenho 40 anos de crente, ou 30, ou 25, ou 10, ou 15 anos, eu fui entender o que é graça, o que é Jesus agora. E essa compreensão me trouxe novamente a esperança. Você acha, Negroni, que se essa graça, esse Jesus, fosse pregado em maior escala, muitas das feridas estariam menos doloridas? Nossa, você falou uma coisa que me emocionou de verdade. Calma aí, me emocionou. Amém. Sabe qual é o problema, irmão? Você falando desse irmão, nossa, isso ficou na minha cabeça. O teor da discussão na mente das pessoas, eu vou chegar onde você quer. Eu acho que eu vou chegar onde você quer. Tá no lugar errado. A discussão da pessoa. A discussão fica, para onde essa pessoa foi? Mas a pergunta que me vem quando você falou isso dessas pessoas, que são tão amadas por Deus quanto nós que estamos aqui, porque não é o nosso diploma em teologia, não é os livros da nossa biblioteca que chancelam o evangelho em nós. É o sangue de Cristo. As pessoas, as instituições, Bruno, estão mais preocupadas em perguntar para onde a pessoa foi, ao invés de perguntar aonde eu estava quando ela foi. A pergunta fica, para onde ou o que aconteceu após? Mas se houvesse um aprofundamento, no acompanhamento, no pré, muitas pessoas não teriam os seus nomes questionados na frase, na pergunta, para onde ela foi? Mas sim, onde ela está. Exatamente. Eu tenho, e eu não sou um crítico das religiões, né, Groni? Mas eu estou tentando plantar essa reflexão em muitos de nós, né? Que é a seguinte: o mundo, no conceito que a gente entende, é como se fosse pessoas que eu posso prospectar como meu cliente enquanto instituição. Então eu encho a minha igreja. Se porventura uma dessas pessoas cometeu algum delito, essa pessoa
já é deslocada e já não é mais o meu cliente. E aí eu vou prospectar novas pessoas. A igreja, do ponto de vista comercial, ela cresceu muito, né? Me lembra muito a Europa, né? Só que ela se esqueceu do apacentar a ovelha e ensinar o caminho. As pessoas, elas dependem das instituições, Renan. As pessoas dependem de uma pregação, dependem de um anjo, dependem de uma profecia, dependem de uma visão, porque não aprendeu a graça, não aprendeu o evangelho. Eu não estou falando que o antídoto ou o remédio contra o suicídio é somente a pregação do evangelho. Não é isso. Por quê? Existem pessoas convertidas e que compreenderam a graça e que passaram se suicidaram ou tentaram suicídio. Todos nós podemos passar por isso. Mas uma certeza eu tenho, que um remédio importante é a pregação do verdadeiro evangelho. Sim. As pessoas dependem das instituições. As pessoas dependem dos pregadores. É uma heteronomia tão grande, mas tão grande, que ela precisa que alguém dê o remédio para elas daquela dor. Mas o remédio está na nossa mão. O remédio está aqui. O remédio está na sua mão. E essa compreensão, Negroni, de aonde a igreja estava, é aonde eu também estava quando eu não visitei. Aonde é eu, enquanto igreja, não fui abraçar? Quantas pessoas nós visitamos? Quantas pessoas nós abraçamos? Por mais que aconteceu alguma coisa inevitável que fugiu do nosso controle, aonde que a igreja, você, igreja, estava? Sim, sim. Os já prospectados, a igreja esquece dos que foram prospectados e se tornaram cliente. Após compra, né? É muito lindo aquele que eu anunciei o evangelho e trouxe para dentro. Amém, glória a Deus. Mas e aquele que está lá dentro sofrendo porque ele não entendeu, porque ele está ali? Então, o suicídio, ele é, no meu ponto de vista, tá, Negroni? Eu não tenho a autoridade que você tem para falar no assunto, então fique à vontade de me corrigir. Mas eu vejo o suicídio como a ponta de um iceberg. A ponta de um iceberg. Para a família que perdeu alguém vítima de suicídio, o único pecado sem perdão é a blasfêmia. Para você com desejo de suicídio, você tem consciência que se você cometer um pecado. Então isso não é uma autorização para você pecar. Sim. Mas o remédio chama-se Jesus Cristo. Ele pode te tirar dessa. Eu concordo em tudo que você disse. E essa analogia que você fez é o que eu chamo de terceirização da fé. Terceirização da fé. A pregação se torna uma muleta. A visita se torna uma muleta. A profecia se torna uma muleta. Por isso que tem muita gente na igreja que vira um místico. Ele vira quase que um bruxo. Porque ele aprendeu a enxergar o evangelho apenas na experiência. E o dia que ele sofre uma ilusão com algo dentro dessa perspectiva, toda a imagem do evangelho na mente dele se desfaz. E aí nós percebemos que a raiz não está no Calvário, mas sim nas sensações. Jonathan Edwards escreveu sobre as afeições religiosas. Grande pregador calvinista. Muito bom. Talvez o calvinista mais pentecostal. Meu preferido dos calvinistas, né? E ele, nesse livro, ele fala sobre como, claro, o evangelho toca em nós, nas nossas afeições, nos nossos sentimentos, mas também que precisamos ter uma raiz sólida, que é na obra de Jesus. O que você falou é maravilhoso, que eu tenho total ciência de que eu estava fazendo um mal terrível contra o propósito de Deus na minha vida. E sabe, todas as vezes, hoje mesmo de tarde, eu estava brincando com meu filho. Ele estava dando uma risada tão gostosa, e naquele momento, na verdade, esses momentos estão se repetindo na minha vida. Eu olho e falo, Senhor, me perdoa por um dia ter cogitado não estar mais aqui. Eu teria quebrado um propósito terrível. A questão não é
em si a salvação nesse quesito, mas a questão é um propósito pelo qual eu estou aqui. Pelo qual eu estou aqui. E Perfeito. quando a instituição, quando a igreja, as pessoas, não cuida, só aparece quando a tragédia acontece. Eu penso que esse cuidado que você E vários disse... tipos, né, Renan, de tragédia, né? Vários Tragédia tipos. suicida, adultério, fornicação, foi pra droga, né? Você percebe. Porque o meu desejo, por exemplo, de uma pessoa que estava numa crise depressiva muito intensa, era não demonstrar, mas eu estava dando indícios. Não que as pessoas tenham obrigação, mas como igreja, como corpo, de perceber que há uma infecção, de perceber que precisamos defender. Então acontece que quando surge, parece que foi do nada. O irmão se jogou no rio. Não foi do nada. Para ele ter coragem de cometer isso. Eu falo coragem, não é no sentido bom. Eu falo coragem no sentido assim, de ir contra a natureza do ser. E se jogar no rio, aquilo foi sendo elaborado. E às vezes a igreja vira meio que um marketing multinível. Eu estou preocupado em trazer novos clientes e esses clientes trazer mais 5, porque aquilo vira a cancela da minha obra. Sou evangelista. Por que você é evangelista? Ah, Deus chamou um quintal inteiro. Mas como está o quintal agora? Ah, mas aí, a salvação... Aí, quando você fala, mas cadê? Aí a pessoa fala, mas espera lá, salvação individual. Mas na hora de contar, ele conta que Deus chamou 10, que Deus chamou 20, chamou 30. Perfeito. Esse é o ponto, né? E eu costumo falar também que nós estamos numa bolha, né? O meu Instagram aqui, ou talvez o seu, nós somos uma bolha que ou já conheceu o verdadeiro evangelho ou que tem desejo de. Só que fora dessa bolha existe essa multidão de clientes prospectados e esquecidos num canto. E nós não estamos falando, gente, absolutamente contra alguma instituição. Porque nós, enquanto igreja, precisamos pregar esse evangelho, levar o remédio ao doente. E isso não acontece. Isso não acontece. Nós somos dependentes de um profeta. Mas quando, e eu creio nisso, quando o véu do templo se rasgou, foi para que todos nós tivéssemos acesso. Para que todos nós tivéssemos acesso. Acesso à cura das dores da nossa alma. O suicídio é a ausência, a depressão é a ausência total de sentimento. É o vazio, como você disse, é o abismo. É o vazio completo. Você não sente alegria nem tristeza, você não sente nada. Tanto faz, né? Sabe, o sentimento de indiferença consigo mesmo. Só que quando você compreende que você não é propriedade sua, quando você compreende que você é propriedade do Espírito Santo, que você foi selado com a promessa, você começa a tomar gotas medicamentosas, que a sua dor pode ser sanada, mesmo que de forma paquidérmica. E tá aí a medicina, e tá aí os medicamentos, e tanta gente sofrendo. Só que agora tem um outro sofrimento, Negro. É aquela pessoa que viveu dentro de uma instituição e agora compreendeu o evangelho, está totalmente perdida, está depressivo, está desesperado, porque não entendeu que ela e ele é a igreja. E que ele está ali para servir, que ele não está ali para ser servido. Ele não está ali para... Eu ouvia muito isso, e eu ouvi na Assembleia também, tá? Eu tenho acesso a esses dois públicos, né? Que usavam algumas assembleias e mesmo. Aqui é um grande self-service, vem aqui se servir. Né? Tem comida quentinha. E aí um ponto que eu vou levar para você discorrer também, conversando com o irmão hoje, ele disse o seguinte: Bruno, eu estava reunido com algumas pessoas e muita mocidade, Renan, muita mocidade. E um dos moços tomou a frente e falou assim: irmão fulano, eu não vou citar o nome, né, por questões éticas. Irmão fulano, conta uma obra que Deus fez na sua vida
Aí esse irmão disse, eu posso contar sobre Jesus? Não, Jesus não. Conta o milagre que Deus fez com você. Aí ele, deixa eu te contar sobre Jesus. Não, a gente quer ouvir o milagre que Deus fez com você. É a experiência. É você ser crente por experiência. É você evangelizar por uma instituição. O que você acha sobre isso? Eu estava numa oração, estava alguns irmãos do ministério, faz pouco tempo, e o dono da casa, muito amoroso, mas ele falou algo que eu fiquei pensativo com aquilo. Ele falou assim, olha, irmão, a gente vai orar, mas a gente não gosta desse negócio de ficar falando de Bíblia, não. Oração não serve para falar de Bíblia. Oração é só profecia e visão. Aí eu fiquei pensando, em que eu fundamentaria uma profecia ou uma visão, uma revelação, se não fosse no Evangelho? E se eu não uso a base, que é a Bíblia, qualquer coisa que eu fale, pelo meu sentimento, pode valer. Isso é muito perigoso. É aquela máxima lá da Alice no País da Maravilha, ela pergunta, né, para onde essa estrada vai? Mas para onde você vai? O coelho pergunta. Ela diz, não sei. Aí ele fala, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. É o problema. E isso é um problema. Por quê? As minhas emoções não podem validar a mensagem dele. Jeremias, se eu não me engano, escreveu, enganoso é o coração do homem. Então eu posso dizer para você, Bruno, eu estou sentindo no meu coração, eu estou arrepiado. E ser a maior heresia do mundo. A minha emoção, o meu coração palpitar, a ansiedade para falar, não significa que é o Espírito Santo. E acontece isso, que as pessoas, quando você fala, vou falar da Bíblia, eu vivo isso às vezes. Você está falando da Bíblia, aí vem alguém e conta um testemunho dela. Eu entendo que essa pessoa, ela quer contar uma experiência, mas às vezes as pessoas se incomodam quando você fala da Bíblia, porque quando você entra falando de Jesus, sobre o que Jesus pregou, sobre o que Jesus falou, sobre o que Jesus fez, isso vai confrontando e rasgando o nosso ego. Quando a gente ouve o Sermão do Monte, ou quando a gente vê que Deus chama um cego, ou uma mulher com fluxo de sangue, numa época uma mulher não falava nem com um homem, é mais uma mulher fora do arraial, e pergunta, qual é a tua história? Chega pro cego, um mendigo, que o povo tá falando, cala a boca, e fala, o que tu queres? Ele pergunta para uma alma penada, qual é a sua vontade? Num tempo onde ele não poderia ter vontade pública. Ele era um ser que não existia. E isso rasga o nosso coração, porque aí a gente aprende que há muitos Bartimeus. Muito. Renan, eu fiz uma brincadeira. Eu tava em viagem. Oi? Eu respondi? Você perguntou? Você deu mais insumo. Você plantou mais reflexões aqui e eu me lembrei desse exercício. Às vezes eu vou, hein? Não, pode. Eu também. Vamos nos segurando aqui. Voltando, tá, pessoal? Entrou mais gente, saiu gente, o WhatsApp aqui também é cheio. O que acontece? Não estamos falando de nenhuma instituição específica, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então, por favor, levem isso sempre. Não estamos falando de nenhuma instituição. Nós estamos apontando um caminho do nosso ponto de vista teológico para o suicídio e a cura dessa dor da alma. Mas falando de Bíblia, eu fiz um exercício numa viagem que eu fiz para o litoral há pouco tempo. Quando a gente fala o livro de Apocalipse, por exemplo, qual que é o capítulo mais lembrado? Capítulo 3, verso 7. Sobre mim, não é?
Vamos fazer um exercício nós dois. Quando você ouve Gênesis, e se vocês quiserem comentar aqui embaixo, quando você ouve uma palavra que vai ser pregada no livro de Gênesis, qual que é a palavra mais pregada do livro de Gênesis? Pode falar, você. José? José, sobre a minha exaltação. Gênesis 30. Êxodo. Êxodo. Passagem do mar. Sobre as minhas vitórias. Levítico, tem alguma? Acho difícil, hein? Alguém pregar Levítico. Números, alguma? Muito difícil. Só se for Acho que é muito difícil. Os Néfilins. Os Néfilins. Os espias. Só se foi isso. Sim. Só que é muito raro você ver Deus revelar Levítico e Números. Demais. Deuteronômio. Deuteronômio? 28. Sim. O Monte Gerizim. As bênçãos para minha vida. Só bênção, né? Josué. Esforça, tenha bom ânimo. Onde você pisar. Sobre você. Juízes. Gideão. Sobre nós vencermos as guerras, as batalhas. Ruth. O casamento de Ruth. Sobre mim, as confirmações, a sua ida. 1º e 2 Samuel, você vai lembrar muito da unção de Davi. Ana e Eli. A vitória que Deus vai fazer na sua vida. No final desse nosso exercício, você vai entender onde eu quero chegar e eu vou te passar a bola. 1º e 2 Reis, você lembra de alguma parte, de algum azeite multiplicado? Sim. Azeite da viúva. Sobre você de novo, sobre mim. Sim. Sobre nós. Mas quantos capítulos esses livros não têm? Quantos versículos esses livros não têm? E o que o Luiz acabou de comentar aqui, cadê Cristo nessa pregação? Cadê o remédio para a dor da alma que causa o suicídio? Vamos lá. 1º e 2 Crônicas. O que Deus revela em 1º e 2 Crônicas? Crônicas? Alguém lembra? Comenta aqui. Não consigo pensar em Crônicas, eu não consigo pensar em nada. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém pregar Crônicas, hein? Esdras. Olha, no máximo se for o retorno. O retorno muito raro, né? Raríssimo. Neemias. O primeiro capítulo. De novo sobre nós, uma glória vindoura, etc. Vou te usar. Esther. Esther? Esther é a exaltação, ou quando o rei aponta o cetro. O Negroni, Salmos. Elevo meus olhos para o monte. Salmo 23. Eclesiastes. O da mocidade lá. Perfeito. Olha só, você trouxe um termo, o da mocidade, porque isso normalmente é pregado em reuniões de mocidade, cultos de jovens. Vocês estão percebendo que normalmente Deus revela as mesmas palavras? Porque tem uma parte na Bíblia que diz o seguinte: o Espírito Santo vos fará lembrar. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você conhece, não daquilo que você não conhece. A revelação foi feita, o remédio está aqui. E nós, o pessoal está comentando bastante agora, e meu WhatsApp não está bombando, mas eu não estou culpando a pregadora, eu estou culpando vocês que estão comentando também o que vocês estão pregando, o que nós estamos postando. Nós estamos falando sobre as pessoas num processo de autoajuda, ou nós estamos levando a Cristo no apanhado geral? Jeremias, tirando 18. Capítulo 1, só se for desde o ventre te escolhi, mas sobre mim. Lamentações. Ezequiel, tirando 37. Não consigo pensar em nenhum. Oséias, será que Deus já revelou Oséias aí? Nunca vi pregar. Joel 2, eu sei que não pode Joel 2, os outros capítulos de Joel, Deus já revelou? Pode ter
revelado, mas para quem o Espírito Santo fez lembrar. Eu não duvido da revelação. Claro. Mas esse exercício mostra para nós, enquanto igreja, que se a pessoa não souber Bíblia, ela não vai conhecer os remédios que ela nos dá. Oséias falando, Amós, Obadias, vou pular Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque tirando 3. Ah, só importa aquele lá, ainda que a figueira. Aí você foi no 3. Mas no Abacuque há uma chave, né? Que o povo não percebe. Que ali é uma base para Romanos 1:17. Sim, sim. É igual a armadura de Deus em 6 de Efésios, está tudo em Isaías. Sim, sim. Tá tudo. Abre 45 de Isaías, você prega 6 de Efésios. Sofonias. Nada. Eu vou pular Ageu, porque Ageu é pregado bastante. Zacarias. Zacarias é o do... Zacarias é o do sumo sacerdote Josué, não é? Sim, mas normalmente é isso que é pregado. Fora isso eu nunca vi outra coisa. Malaquias, tirando os meus amigos assembleanos aqui, que normalmente os pastores pedem dízimo usando Malaquias, Sim. fora isso. A hora das ofertas, o Malaquias é forte. Malaquias é forte. Agora, fazendo um apanhado geral do Novo Testamento. Quantas vezes na sua igreja Deus revelou, eu não duvido da revelação, eu sou prova da revelação? Você já ouviu Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Pedro, Judas e as epístolas de João. Então, a Bíblia, ela é uma riqueza. A palavra de Deus é uma riqueza. E eu, enquanto teólogo, e o Negroni, enquanto teólogo, eu não tenho dúvida que ele vai concordar comigo, nós levamos um remédio que é a palavra. E normalmente as mesmas palavras são pregadas nos mesmos capítulos, nos mesmos versículos, falando sobre você. Mas você não é propriedade sua, você é propriedade do Espírito Santo. Você foi selado com a promessa do Espírito Santo. E quando você entender que você não é sua propriedade, você não vai querer tirar sua vida. Sim. Porque aí você vai entender o seu propósito. Eu não posso fazer isso com uma terra que não é minha. Perfeito. Perfeito. E disso, Bruno, tem um texto também muito conhecido, 2 Timóteo 4, que é um dos textos mais lindos. Lindo. Que Paulo ele fala uma coisa, que você estava falando, todas essas coisas, e isso me tocou. Que quando Paulo fala, né, combati um bom combate, completei a carreira. E um dia eu estava fazendo um estudo de Eclesiastes, aí eu falei, e eu estava com isso na cabeça. Eu falei, por que Paulo tá falando muito sobre ele? Não que eu me incomodou, mas eu fiquei pensando, será que Paulo aqui ele foi, no momento, claro, quando eu estava fazendo esse estudo também de Timóteo, eu fiquei assim, será que Deus deixou Paulo assim, de colocar uma presunção, assim, eu combati um bom combate, tipo assim, eu venci, assim. Aí eu tava lendo Eclesiastes, aí eu falei, não. Ai, Deus amado. E o pregador em Eclesiastes, ele escreve assim, não é do valente a peleja e nem do veloz a carreira. Aí eu falei, Paulo tá falando com o pregador. Ele está conversando com o pregador de Eclesiastes. Ele está dizendo, combati um bom combate, mas o combate não foi meu. Eu completei a carreira, mas não foi por mim. Aí eu falei, ai, Senhor. Entendi. Que maravilha. E isso é maravilhoso, Bruno, porque é sobre isso. Porque quando eu leio 2 Timóteo 4, qual é a aplicação? Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai... Olha, eu tô contigo. Você vai passar. O teu inimigo perdeu. O combate, você já venceu. Mas Paulo, ele não está falando, eu venci porque eu sou forte. Ele está falando o inverso. Eu venci porque a batalha não foi minha. Eu não venci essa guerra.
Quando eu terminei a minha carreira, eu não terminei porque eu sou ligeiro. Esse caminho foi percorrido pelo Cristo da cruz. Quando eu percebi que a guerra não era minha, a depressão ganhou uma guerra forte aqui na minha vida. Exato, eu creio nisso. Não, eu te acompanho, dá para perceber que você agarrou com um propósito aí, é lindo de ver, cara. Eu te sigo em tudo aí. Até o seu filho se jogando hoje na sua barriga, eu acompanhei. Mas sobre o que você estava falando, Bruno, é justamente isso. Olha, eu vou falar para você de coração, eu estou sentindo uma alegria, um prazer aqui de estar aqui de coração. Porque o que nós estamos falando aqui, eu vou falar sem nenhuma presunção, tá? Mas é algo muito sofisticado. É algo muito sofisticado. Porque nós estamos falando sobre os problemas da nossa alma, do nosso espírito, nossas tristezas, e estamos falando da suficiência da graça. Porque as pessoas, Bruno, aí eu passo para você, as pessoas na igreja, muitas das vezes eles pensam, ou muitas pessoas que estão aqui entre nós também já pensamos. Graça, muita gente pensa em graça na instituição, e outros pensam na graça e já imagina vida eterna. Tipo assim, a graça é isso aqui. Eu tô aqui na igreja e um dia eu estarei na glória. Aí, quando eu leio o Bonhoeffer, e ele fala que a graça é de graça, mas ela não é barata, tem uma diferença. Algo barato é pouco preço. Algo de graça é inestimável. Porque o que é de graça me constrange. Envergonha às vezes, né? Se a gente for almoçar, se a gente não tem muita familiaridade, dá, sei lá, R$ 400 o almoço. Você tá lá tirando 200. E alguém paga? Aí chega alguém e fala assim, Bruno, eu pago a tua parte. Você fica... Você pode estar... Não, você não sabe nem como ficar corporalmente. Eu já passei por isso aí. O seu exemplo é lindo. Você fica até meio que... Não, você fica... Eu mesmo me sinto estranho quando alguém faz isso. Você se constrange. Você fica incomodado. A graça, olha que forte. Eu nunca pensei... Eu já pensei isso, mas o que eu vou falar é inédito na minha mente dessa forma. Não sei se você já pensou. A graça, ela é ao mesmo tempo conforto e ao mesmo tempo incômodo. Por quê? Sim. Conforto porque alguém pagou, incômodo porque alguém pagou. Eu me incomodo. Como pode? Como eu posso? Eu não estou no controle. Exato. E aí quando você muda essa peça, coisa linda, negócio, né? Como tem um negócio, mas boom, né? Coisa linda. Brainstorms. Quando você entende essa mecânica, você sai da posição que eu tenho que ser bom demais e você aceita as suas faltas. E aceitar que você não vai ser o pai perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito, o ministro perfeito, também vai te ajudar a curar um pouco das suas feridas. A compreensão da graça, ela não te torna um irresponsável, ela te torna um eternamente grato. E a pessoa grata, ela faz por amor, por gratidão. E ela não vai fazer para ser salvo, ela vai fazer como obras de gratidão, não para comprar a salvação. Você mas sim como vira o jogo. Perdão? É um resultado. Exato. Você começa a sentir os alívios. Então, o que eu ouço muito? Mas, você entendeu o evangelho, agora pode tudo. Não é assim não. A partir do momento que você entende o evangelho, você começa a fazer não por si, mas é o Espírito Santo produzindo em você. E quando você faz, não é para obrigatoriedade. Não, se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Eu faço isso porque eu já fui salvo. Então, é diferente você fazer. Você vai trabalhar para ganhar um salário. A graça, ele já te pagou antecipado. E sabe quando você ganha antecipado, você se sente constrangido se você não vai trabalhar. É diferente. Aquela obrigação, não tem que trabalhar para ganhar um salário. Não, o seu patrão chegou, toque, o seu salário do ano. Você vai trabalhar? Não, pode, do jeito que está ganho, é seu. O cenário muda. O cenário muda. Então, quantas dores, quantos pecadores que estão aqui, Negroni, e eu vou repetir muito pecador, porque tem muito mesmo, tá?
muito adúltero, muito fornicador. Tem muita gente que... Eu tenho um aluno meu no semiaberto, que para ele mesmo ele não tinha chance. Marcinho, você tem chance, Marcinho. Glória a Deus. A igreja somos nós, Marcinho. Receba o nosso abraço, filho. Aleluia, Jesus. Eu creio, irmão. Então, meu Deus. Essa compreensão que você não foi um cliente que entrou no banco, foi prospectado, agora está isolado. Não, você pode estar onde você for, no semiaberto, você pode estar numa clínica psiquiátrica agora, pode tomar antidepressivo, com desejo de suicídio, a tua dívida está paga. Para que você vai tirar, vai arrasar essa terra? Bruno, Perdão, Fê, engasgou. Você falou algo que me tocou e fez sentido, coisas maravilhosas, Brunão. Nossa, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Deus está... Pode ser, irmão. O que Deus fez na minha vida, na sua vida, Deus está fazendo na vida desse moço e de todos que estão aqui, ó. De tanta gente que está aqui falando, não tem mais jeito, que o pai já não tem mais jeito, que o pastor, que o ancião. E a graça está fazendo, ó. Virando. A obra de Deus é no meio dos escombros. E você falou algo que mexeu comigo. É aí que está a chave de Paulo dizer. Você falou algo maravilhoso, talvez você nem se lembre agora, quando eu falo não passa na sua mente. Você falou algo assim, de me confortar nas minhas limitações, nas minhas fraquezas. Aí Paulo chega para Deus, depois de ter visões excelentes, e ele pede, tira o espinho. Deus fala, não tiro, tira o espinho, não tiro, tiro. Aí Deus fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, de fato, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, quando eu estou fraco. Por que quando eu estou fraco, eu estou forte? Alguém pensa, quando eu estou fraco é quando eu não estou congregando. Quando eu estou fraco é porque eu não dizimei. Quando eu estou fraco é porque eu não tive revelação. Não! Quando eu estou fraco é quando eu estou cedendo para sair do propósito e eu caio de joelho e falo, Deus, eu sou fraco, se tu não vir eu desvio. Quantas vezes eu já cheguei aqui nessa sala, peguei assim uma almofada e falei, se tu não vir eu vou me matar. Eu vou me matar. E foi nessa hora que a graça veio e fez assim, ó. Porque eu tô fraco. Quando eu tô fraco, eu aceito. Quando eu não tenho, Bruno, eu aceito que você pague a minha conta. Quando eu tô faminto, eu aceito que você me dê uma migalha. A fraqueza é a minha insuficiência. E quando eu estou insuficiente, eu estou forte em Deus. Então, a questão não é para onde eu vou por causa do suicídio, mas a questão é aonde a graça pode me levar apesar da dor. Spurgeon, eu tenho um livro aqui, ó, A Depressão. E aqui diz que ele, o príncipe dos pregadores, ele tinha amigos que o vigiava para ele não se matar. E ele dizia que lutar contra as tristezas da alma era como lutar com a névoa, porque ninguém vê. Era a pior coisa. E ele pregava todo domingo, ele pregava. E ele dizia que o que motivava ele a pregar era pregar sobre a graça que o livrou. Exato. Eu não duvido, Negroni, eu vou dar uma viajada aqui. Perdoe até os técnicos de plantão aqui. Os alunos me dão licença poética também. Eu não duvido a depressão ter tocado Jeremias no calabouço. Eu não duvido a depressão ter pego José em algum momento dele na prisão. Não duvido. Mesmo para nós que compreendemos, que sentimos o orvalho, uma gota do que é a graça, nós passamos por tristeza. Nós passamos por vazios. Isso é comum. Mas não está em você ser o perfeito. Você não precisa ser o perfeito, a perfeita. Nós não somos nada, absolutamente nada. Eu não era nada enquanto um pregador, e hoje eu não sou nada enquanto um teólogo. A diferença entre eu e alguém é porque eu colei muito mais do que alguém. Então, esse é o ponto. O que eu sinto
é que precisamos furar essa bolha. Esse evangelho precisa ir para mais longe. Então, não é Bruno, não é Negroni. Façam vocês, reúnam na casa de vocês, visitem vocês. A gente não pode sistematizar novamente, né? Existe um processo de sistematização, né? Eu preciso do ancião, do pastor. Exatamente. Então, uma excelente recomendação. O Bruno, Excelente e recomendação. você falou algo maravilhoso. Desculpa até te cortar, mas você falou algo maravilhoso. Na depressão, por exemplo, de Elias, Deus, ele não conforta Elias. Mostra o livro de novo? Vou mostrar aqui. A depressão de Spurgeon. Depois eu ponho no comentário aqui também. No status também, marco vocês. Coloca lá no seu Insta. O pessoal segue o Renan lá. Beleza. Uma coisa interessante, Bruno. Em nenhum momento Deus chega para Elias e fala: Elias, Deus abre. O que fazes aqui na caverna? Elias, ele está cheio de dor. E ele deságua. Não, porque mataram todos os profetas. Ele é a terapia, é o divã dele. Ele senta no banco do Freud e... Em nenhum momento Deus fala: Elias, sai da caverna porque você é meu profeta. Elias, sai da caverna porque você é top. Meu, eu gostei de mandar fogo do céu quando você... Elias, você é o cara. Não. Deus fala sobre o propósito que Deus tinha para a nação. E Deus mostra para Elias que havia muitos fiéis que ele não conhecia, mas que Deus sabia que existiam. Para Jeremias, Jonas, em todos os casos em que vamos dizer aqui, Jesus no Getsemane, na dor, na angústia de morte, suando sangue já, pedindo para os discípulos: meu, orem comigo, vocês não estão conseguindo orar comigo, eu preciso de ajuda. Mas Jesus, ele olha e fala: o que seja feita, propósito. Acima dele. Deus nunca falou para mim: Renan, sabe essa depressão porque você não morreu? É porque você é meu escolhido. É porque eu te salvei. Eu sei que ele me salvou. Deus já falou para mim: eu tenho um propósito. É isso. Porque o propósito não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. Sim. E se você está procurando um propósito, pode ser a pregação do evangelho na sua vida, gente. Esse propósito primário. Sim. Renan, faça uma consideração final, querido. A gente chegou aqui a mais de 1 hora e pouco. E se tiver algum capítulo da Bíblia que você queira trazer para a gente, algum versinho. Eu, primeiro, agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a todos vocês, agradeço você pelo convite. Essa noite eu vou ter dificuldade de dormir, porque quando eu fico no meio daquela alegria, geralmente, quando eu sentia muita tristeza, eu também remoía muita tristeza, luto contra isso. Mas hoje à noite eu vou demorar um pouco por causa... Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá. Pensei que tinha travado. Por causa da alegria. Eu acredito que vai só nessa. Não. Isso. E o que eu quero deixar para vocês é o texto. É um texto que talvez ninguém poderia pensar. Falou de Abacuque, e Abacuque é um profeta que me chama a atenção porque ele não leva a palavra ao povo, mas ele anseios do povo a Deus. Ele ensina muito para os nossos profetas de hoje em dia, né? Ou os pseudos profetas, que um profeta ele tem que estar em oração, lutando pela justiça de Deus. Ele ora pela justiça de Deus. E no capítulo 2 ele fala algo que me toca muito, que é: eu ficarei na torre de vigia. É muito forte isso. Eu ficarei na torre de vigia. A impressão que me dá, e aqui eu vou falar de uma forma
embora tenha muitos alunos de teologia, mas eu não estou falando para acadêmicos, vou falar para a igreja. A impressão que eu vejo é uma pessoa compreender o propósito de tal forma e que tem uma confiança que, né, no hebraico, que é muná, né? E do grego pistes, né? Que é a fidelidade, aquela função que os caldeus estão descendo. Pode ser que não tenha mais nada, mas eu vou ficar na torre de vigia porque vai vir resposta. Essa resignação do profeta me chama atenção, sempre me chama atenção quando eu leio Abacuque, porque diante de tanta guerra, ele ficar na torre de vigia significa eu não vou deixar a guarda. É um sentimento que me toma. Eu luto, claro, contra a depressão, pensamentos ruins, luto, como qualquer pessoa aqui. Mas o que eu deixo para vocês, se o Marcinho estiver aqui, pessoal, Ele tá. queridos, não saiam da torre de vigia. E nunca percam o constrangimento. Nunca se sintam confortável ao ponto de achar que mereçam ser feliz. Ninguém merece ser feliz. Evangelho não é hedonismo. Evangelho é conforto e confronto. É isso que eu deixo. Maravilha. Queridos, o Negroni vai estar palestrando no dia 25 de março, lá na conferência nossa. Vai ter um horário extra lá para ele. Vai levar um tema rico, né, Negroni? Tetelestai. Tetelestai. Só para deixar o recado, faltam só 30 vagas. Então, teatro praticamente lotado. Quem ainda não confirmou, corre lá falar com a Sheila, porque teremos um público para ouvir essa grande palavra que Deus vai mandar lá para nós aí. Gente, Deus abençoe a todos, foi muito linda a live, vai ficar salva lá no YouTube, vou depois colocar no Instagram aqui, o Instagram do Renan. Sigam ele lá, ele tem muito conteúdo bacana. Amo vocês em Cristo. Marcinho me saudou aqui no WhatsApp, ele vai ingressar na L4. Glória a Deus. Ele falou assim, estou apresentando esse meu irmão Renan Negroni dentro e fora do presídio. Glória a Deus. Amém. Não se esqueçam dos pecadores, dos velhinhos, dos órfãos, da viúva. Qualquer coisa, acione o Lex em Família também e tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.